comecei a conversar com uma garota há alguns anos chamada Cristina. Nos conhecemos através de amigos em comum e depois de um tempo, comentando as histórias do Snapchat um do outro, decidi tomar a iniciativa e convidá-la para sair em um encontro. Eram meados de julho, então as opções de atividades eram abundantes, principalmente na praia e ao ar livre, o que poderia ser uma opção para um primeiro encontro. Perto de onde eu moro, há uma praia onde os carros podem dirigir com permissão adequada. Eu costumo ir lá até hoje com a minha caminhonete. Era uma noite em que nenhum de nós tínhamos trabalho no dia seguinte. Então decidimos ir à praia e fazer uma pequena fogueira com algumas bebidas. Num dia de semana, depois das 8 horas da noite, eu sabia que praticamente ninguém mais estaria na praia tão tarde. Então parecia ser um primeiro encontro perfeito e em privacidade. Ela morava a apenas 5 minutos de distância de mim. Então a peguei e paramos em um estabelecimento, onde eu comprei lenha e outros suprimentos para a fogueira. Em seguida, fomos direto para a praia. Para ser honesto, nunca havia feito uma fogueira antes. Então estava com medo de passar vergonha, mas no papel parecia uma boa ideia. Segui pela trilha que leva à praia. É uma trilha relativamente longa. Em um determinado momento, há uma bifurcação, onde 99% das pessoas viram à direita para a praia principal, mas eu costumo virar à esquerda, pois é uma seção menor, menos conhecida e mais privada da praia. Quando chegamos à seção da praia, éramos as únicas pessoas por lá. Eu liguei os faróis altos e consegui ver basicamente até o final da praia, que se encontrava vazia, sem outro carro à vista. Estacionei a minha caminhonete em um monte de areia e começamos a descarregar o veículo. Cavei um buraco com a minha pá para colocar a lenha e alguns gravetos menores para acender o fogo. Mas honestamente, eu não conseguia fazer o fogo pegar. Tentei por 20 minutos e acabei desistindo. Foi embaraçoso, mas rimos disso e apenas relaxamos na escuridão por um tempo, bebendo as cervejas que havíamos trazido. Por um tempo, tudo o que ouvimos eram as ondas batendo na praia, mas Cristina foi a primeira a apontar que ouviu algo a mais no sussurro. Eu comecei a prestar mais atenção, desviando toda a minha atenção para isso, e ouvi o que ela queria dizer. Era um som de assobio, não como de um pássaro. Com certeza era uma pessoa. Cristina e eu nos olhamos com expressões que diziam o quão assustados estávamos. O assobio estava extremamente próximo. Como não tínhamos outra luz, entrei na minha caminhonete e liguei os faróis. E ouvi Cristina gritar. Nós vimos a parte de trás da cabeça de um homem saindo apressadamente da alta grama da praia, no pequeno morro de areia acima da minha caminhonete. Provavelmente ele tinha estado lá o tempo todo nos observando por algum motivo. Eu gritei para que ele sumisse, então subi o pequeno morro e tentei segui-lo, mas imediatamente perdi ele de vista. Havia grama alta da praia por toda parte. Ele poderia estar se escondendo em qualquer lugar dela. Peguei o meu celular para usar a câmera e fiquei na ponta dos meus pés para dar uma olhada por cima da grama. Olhando para trás, nem acho que eu queria encontrá-lo na verdade. Então não sei o porquê eu não entrei no carro imediatamente e fui embora. A Cristina estava me chamando para entrar no carro para ir embora com ela. Em seguida, eu ouvi o assobio novamente. Parecia muito próximo para o meu conforto, talvez a menos de 3 metros de mim. A Cristina também ouviu e novamente implorou para que eu voltasse para o carro. E assim eu fiz. Eu desci o morrinho e comecei a guardar as cadeiras e bolsas na caçamba da minha caminhonete. Enquanto eu estava entrando no carro, parei
e ouvi um zumbido vindo do mesmo local. Nesse ponto, estava claro que alguém estava deliberadamente tentando nos assustar. Entramos no carro, desliguei as luzes e liguei o motor. Fiquei ali por alguns momentos esperando, como se soubesse que quem quer que estivesse na grama viria nos olhar. E depois de ouvir o motor ligar e as luzes se apagarem, eu estava certo. Eu liguei as minhas luzes novamente por apenas um breve momento e o rosto de um homem pôde ser visto olhando através da grama para dentro da minha caminhonete. Ao ligar a luz novamente, ele se escondeu de volta na grama. Eu estava tentando sair e bater no cara, porém a Cristina me impediu e me convenceu de que ele poderia estar doente ou armado, ou ambos, e que nós deveríamos apenas ir embora. Eu acabei concordando e deixamos a praia, olhando constantemente para trás para garantir que não estávamos sendo seguidos. Foi uma experiência incrivelmente tensa e assustadora dirigir para longe daquela praia. Com a quantidade de pessoas loucas por aí, eu não faço ideia quais eram as intenções daquele homem, mas nada sobre aquele encontro inteiro foi normal de alguma forma. Quando eu era mais jovem, a minha família alugou uma casa de praia por um final de semana durante o verão. O aluguel da casa foi interrompido abruptamente e é por isso que isso aconteceu. Era o nosso primeiro dia lá. Fomos à praia e depois saímos para jantar. As dunas da areia perto da casa eram bastante íngremes e naquela noite o meu irmão Joe e eu tivemos a ideia de deslizar na areia das colinas. Encontramos algumas caixas de papelão grandes em um dos armários da casa e cortamos pedaços das caixas para usarmos como trenós. Nossos pais não se importaram de sairmos no escuro, desde que nós não nos afastássemos muito da casa. Então, encontramos o que parecia ser a parte mais alta de uma duna de areia e começamos a descer com os pedaços de papelão como se fossem trenós. Na verdade, funcionou muito bem quando o Joey chegou ao fundo. Diria que na terceira ou quarta vez ele me chamou. Tyler, o que é aquilo? Eu não vi o que ele queria dizer. Então eu desci a duna novamente e olhei para o que ele estava apontando. Era algo no oceano. Era um objeto preto que se destacava na água. A reflexão da lua no oceano era o suficiente para vermos esse objeto, mas não o suficiente para identificá-lo. Parecia que algo estava flutuando na água, porém estávamos um pouco assustados e com medo de nos aproximarmos e ver o que era. Então caminhamos um pouco mais pela praia em busca de uma outra duna. E acabamos encontrando uma que não era tão alta, mas ainda perto o suficiente da nossa casa. O meu irmão desceu primeiro e eu fiquei no topo da duna observando. Eu olhei para o oceano novamente e vi aquele objeto preto na água outra vez. Era como se nem tivéssemos nos movido ou como se ele nos seguisse. Eu gritei com Joey para olhar o oceano de novo. Ele olhou e provavelmente viu imediatamente, porque ele correu colina acima para minha direção. Assustados, estávamos discutindo o que pensávamos que aquilo poderia ser. Talvez não tenhamos nos movido tanto quanto pensávamos e ficamos encarando o objeto por um tempo. Podíamos ver que ele estava se mexendo um pouco. Olhamos para a casa na praia onde estávamos hospedados. Não estava muito longe, então decidimos dar uma olhada mais de perto nesse objeto flutuante. Pensamos que talvez fosse um animal morto flutuando na água, mas estávamos completamente errados. Conforme nos aproximamos da água, o objeto preto flutuante que se mexia começou a subir e percebemos que ele não estava flutuando de jeito nenhum.
O corpo de uma pessoa foi revelado quando ela se levantou com uma altura imponente e os braços ao lado do corpo era a cabeça de uma pessoa o tempo todo. Corremos para casa e fechamos a porta atrás da gente, gritando para os nossos pais. Nossos pais pareciam confiantes de que não havia ameaça de alguém indo nadar à noite. Mesmo depois de dizermos que eles estavam nos seguindo na água, nosso pai saiu para o deck dos fundos com as luzes acesas e olhou ao redor da praia. E quando ele não viu ninguém, nos disse que nós não tínhamos nada com que nos preocupar. Foi só mais tarde naquela noite que ouvimos nossa mãe gritar da sala de estar. Enquanto Joe e eu estávamos no quarto que compartilhávamos. Saímos correndo das nossas camas para ir ver o que era. Entramos na sala de estar. Nosso pai nos gritou para voltarmos para o nosso quarto, mas não ouvimos imediatamente. Eles estavam olhando para algo do lado de fora. Nos aproximamos para ver o que era que eles estavam encarando o suficiente para vermos. Um homem nu e sorridente no deck dos fundos acenando para o meu pai. Então ele nos levou fisicamente de volta para o nosso quarto e nos disse para não sairmos. Ouvimos tudo enquanto nosso pai gritava ameaças de chamar a polícia para o homem. E houve um forte estrondo no vidro da porta dos fundos, acompanhado pelo som da nossa mãe gritando. O nosso pai gritou para nossa mãe ir e ficar com as crianças. Ela entrou no quarto e tentou nos confortar enquanto ouvíamos nosso pai gritando. Enquanto ouvíamos pancadas no vidro e chamados para a polícia, o nosso pai não é um cara grande e está longe de ser um lutador. Então as chances dele sair para controlar aquele homem eram mínimas, a menos que fosse absolutamente necessário. Isso continuou por alguns minutos antes que as pancadas parassem e o meu pai parecesse mais calmo. Vários carros da polícia chegaram na casa. Haviam mais policiais dentro da nossa casa do que eu consigo me lembrar para contar. O meu irmão e eu então fomos solicitados a descrever o que havíamos visto na praia para ajudar a juntar toda a história. E até hoje, nossos pais nos dizem que a explicação mais provável era um predador infantil drogado. Foi algo muito doentio e perturbador para toda a nossa família ter passado por aquilo. Na verdade, 12 anos depois, ainda é desconfortável e perturbador pensar naquela situação toda ocorrida. Pedimos o ressarcimento do nosso dinheiro e acabamos ficando em um resort próximo para não desperdiçar o final de semana. Mas é lógico, todos nós ficamos abalados com todo o ocorrido. Quando eu tinha apenas 20 anos de idade, a minha namorada Sofia e eu queríamos ir para a praia, um local para assistir um show de fogos de artifício no dia 4 de julho. No entanto, todos os estacionamentos principais da praia estavam completamente lotados e era um caos absoluto tentar encontrar estacionamento. Eventualmente, acabamos dirigindo mais adiante pela estrada até um estacionamento menos lotado e quase vazio. As pessoas estavam estacionadas no estacionamento, sentadas em cadeira de praia. Aparentemente, estavam prontas para assistir ao show dali, mas Sofia e eu não queríamos fazer isso. Então nós caminhamos até a praia com nosso cobertor e bebidas. Tivemos que atravessar um túnel sobre a passagem elevada para chegar ao local da praia e longe do estacionamento. A praia estava surpreendentemente vazia. Aparentemente éramos os únicos que achavam que seria uma boa ideia caminhar até a praia principal e começamos a nossa longa caminhada. Caminhamos literalmente por 20 minutos até que os fogos de artifício começaram a ser lançados no ar. Não estávamos tão perto, mas era melhor do que nada e estávamos cansados de caminhar. Tínhamos a praia só pra gente, onde colocamos o cobertor. Estávamos literalmente fazendo o melhor da situação. O show de fogos de artifício
foi razoavelmente longo, e cerca de 10 minutos depois do início do show, ouvi vozes atrás da gente. Virei e vi algumas pessoas ao longe. Elas estavam de pé, olhando para os fogos de artifício. Nada estranho ali. Sentamos por mais 10 minutos ou algo assim, e por volta do momento que o show terminou, estávamos sendo devorados por mosquitos naquele ponto. Então recolhemos todas as nossas coisas e começamos a andar rapidamente de volta. Passamos por alguns túneis, e embora todos parecessem iguais, lembramos que o que atravessamos haviam 2 latas de lixos bem ao lado da parede à esquerda. Eu consegui ver um jovem se aproximando da gente na escuridão adiante. Ele nos cumprimentou e pediu a nossa ajuda. Eu diminui o ritmo da caminhada, mas não parei por completo porque instantaneamente eu havia ficado desconfiado daquele cara. Ele parecia ser um dos caras que eu tinha visto ao longe antes. Ele apontou para o túnel ao lado dele, dizendo que o seu amigo estava ferido e ele precisava de ajuda, mas que não tinha um telefone com ele. A Sofia parecia igualmente desconfiada como eu estava, e continuei a me afastar lentamente do cara enquanto segurava a atenção daquele jovem. Ele era hispânico, que parecia ter seus 20 anos de idade. Perguntei a ele onde estava o seu amigo. Ele disse que estava no estacionamento além do túnel. Eu olhei para o túnel que estava completamente escuro. Não havia chance de passar por ali. Parecia extremamente suspeito. E me desculpei e disse que estávamos com pressa e puxei a Sofia comigo enquanto continuávamos a andar rapidamente. Então, o tom do homem mudou para irritado e zangado. Ele me chamou de um pedaço de merda enquanto a gente estava nos afastando. Eu nem mesmo me virei para bater boca com ele. Eu apenas sussurrei no ouvido da Sofia para continuar andando. Eu olhava por cima do ombro a cada poucos segundos para verificar se estávamos sendo seguidos por ele, que eventualmente percebi que estávamos. Ele, juntamente com outras 2 pessoas, nos seguiam de perto, indicando que aquele homem estava mentindo sobre o seu suposto amigo ferido. Estávamos prestes a ser atacados. Eu podia sentir. Então eu disse para a Sofia correr para a frente do túnel, pois eu sabia que se ambos corrêssemos, isso provavelmente desencadearia o grupo de homens atrás da gente. E ela seguiu adiante de forma discreta e não óbvia. Eu percebi que os homens atrás de mim estavam se aproximando, pois eu queria dar a Sofia um pouco mais de tempo para ela chegar ao carro, para depois eu começar a correr. Quando eu cheguei na entrada do túnel, eu olhei para trás novamente, e os 3 homens estavam quase em cima de mim naquele momento. E um deles começou a gritar: "Ei, vem aqui!" A Sofia estava tentando me ligar, mas eu não pude atender. E quando eu cheguei na entrada do túnel, eu senti que eles estavam prestes a me alcançar e me agarrar. Então corri através do túnel e ouvi seus passos longos atrás de mim. Corri pelo concreto descalço, mesmo sentindo a dor no calor do momento. Com medo pela minha vida, consegui atravessar o túnel até o estacionamento, que estava iluminado por postes de luz, e dei graças a Deus. Em algum lugar no túnel, os 3 homens pararam de me perseguir, e agora o estacionamento estava vazio, exceto por 2 outros carros e o meu, no qual a Sofia já estava com as luzes acesas. Corri para entrar no carro e olhei para trás pela última vez para o túnel e vi 2 dos 3 caras parados, provavelmente a uns 3 metros dentro do túnel. Eles estavam me observando. Assim que eu entrei no carro, saímos do estacionamento e descemos pela avenida. E sinceramente, eu nunca estive tão aliviado em ver as luzes traseiras de um congestionamento de trânsito formado pelas milhares de pessoas que estavam saindo dos estacionamentos principais da praia. Eu não faço ideia se iríamos ser assaltados ou assassinados, mas está claro que aquelas pessoas estavam lá naquela noite com um plano, e eu fico feliz por não termos caído na armadilha deles.